Tá. Pronto. Alô, então, hoje eu estou com o meu pai e vamos responder às perguntas que vocês deixaram no meu Instagram. Ele chama-se Cláudio, tem 60 anos, eu tenho 28, por isso temos 32 anos de diferença. E antes de dizermos as respostas, o meu pai vai só dizer qual é o livro que está a ler agora. O livro que tu recomendaste, o último que pediste para ler, O que Resta, da Bárbara Cardoso. E eu estou a ler O Fio Invisível, também de uma autora portuguesa, Ana Rita Gonçalves. Pronto, e agora eu vou estar a olhar para ali, porque as perguntas estão ali. Então, se o teu livro favorito fosse uma música, qual seria? O meu livro favorito de ser uma música, não sei, mas há uma música que eu adorava que fosse o meu livro, que é o Everybody's Talking, cantado a versão do Iggy Pop. Adoro música e gostava que essa música se fosse transformada em livro, que eu acho que ia adorar. Como é que começou o gosto pela leitura e dicas para os pais começarem a ler? Esta pergunta é daquelas que tem duas partes. Uma que é fácil dizer. Eu comecei a ler muito novinho. Eu sou daquelas pessoas que começou a ler muito antes de ir para a escola. Pelo menos é aquilo que eu ouvi sempre nas reuniões de família. Que eu comecei a ler muito pequenino, a ler com um tio meu, o jornal, uns piqueniques de família. Mas a leitura, acho que aparece na vida porque eu sou uma pessoa muito tímida e como tinha dificuldades em fazer amigos, a leitura é daquelas coisas que era a forma de estar com não era bem com alguém, é com alguma coisa, porque eu adorava ler enciclopédias. Eu gostava de saber tudo, então lia muitas enciclopédias, pedi sempre aos meus pais para me darem enciclopédias. E era daqueles que sabia, na altura, eram poucas, mas sabia as montanhas mais altas do mundo, sabia todas as cidades do mundo que tinham mais de 1 milhão de habitantes, portanto era um nerd Ainda é autêntico. um nerd. E essa foi a razão pela qual comecei a ler. A segunda parte, como dicas para lerem ou para os pais lerem, acho que era assim. Há uma coisa que a Bia faz comigo, que não é a dica para eu ler, mas porque eu leio, embora fosse uma das coisas que me fez voltar a ler, que eu durante muitos anos não li. Porque a Bia tem 2 irmãos, eu e a mãe deles trabalhámos muito e era uma confusão e eu deixei de ler completamente porque, além de trabalhar, tinha que chegar a casa e levar com os 3 quando acabássemos de expor na cama, já estava tão cansado que não queria ler. Mas a Bia faz uma coisa comigo de vez em quando, que é a leitura conjunta. E eu acho que é das formas mais eficazes de envolver um dos pais, porque é uma forma de ligação, é uma forma de aproximação entre o pai e o filho, e acho que é super eficaz. Tem que, se calhar, adicionar uma coisa que a Bia não faz, que é, não pode ser só os livros que vocês recomendam, tem que ser os livros que os pais também queiram ler. Ainda não recomendaste nenhum, já? Não, há tantos que tu me dás para ler que eu... mas acho que é essa a dica, lancem o desafio para fazer uma leitura conjunta e uma crítica conjunta e, se calhar, para garantir que leem mesmo, façam coisas já daqui por uma semana, vamos tomar um café fora ou lanchar e vamos falar sobre o livro durante o lanche. Assim fazem um 2 em 1, um mentalão com o pai que for, o pai ou a mãe, e ganham um lanche, porque ele vai pagar de certeza, e ainda por cima falam sobre o livro. Então, qual é que foi o livro que te fez apaixonar por ler? Como eu disse há pouco, né? Eu comecei a ler enciclopédias, não é? E eu tenho um problema com a memória, portanto não me lembro, fora das enciclopédias, as enciclopédias não têm uma memória muito grande sobre que livros não desse género que eu li, ou os primeiros, lembro-me de ler o Lucky Lucky, o Tintin, os Irmãos Dalton, mas não foi por aí. O primeiro livro que eu me lembro de ter adorado, já estava na escola secundária, que foi A Selva,
escrito por Ferreira de Castro. É um dos escritores portugueses que eu mais gosto. É um dos escritores que eu mais gosto no mundo inteiro. Se puderem, vão ver. Na altura, havia muitos pais, e a minha mãe fazia isso, tinha o hábito de comprar aquelas coleções de livros do Círculo Leitores. Vinha a revista para casa e nós líamos as revistas, escolhíamos os livros, portanto, eu li muitos livros que a minha mãe comprava aí nos Círculo Leitores. Todos os meses havia uma visita da vendedora e pronto. Mas também nessa altura livros de uma outra coleção também dos Círculo Leitores, que eram os julgamentos de Nuremberg, os maiores crimes cometidos no mundo. Portanto, eu lia tudo, desde que desse para ler, eu lia. Mas o primeiro livro que eu me lembro de ter adorado foi A Selva, de Ferreira de Castro. Passamos então para o pior livro que ele já leu. O pior livro que eu já li, como disse, eu tenho um problema com a memória, portanto, eu não tenho nenhum pior livro. Há vários livros que eu não gostei, por questões de ser um tipo de livro diferente. Eu achava, por exemplo, que iriam existir muitos livros que havia um bocadinho que eu não ia gostar de nada, que achava horríveis, e não é o caso. Portanto, tenho descoberto literatura que nunca iria comprar, porque havia, me sugere. Mas há um livro, não o pior, mas posso falar um dos livros mais difíceis que eu já li, é este, Orlando, da Virginia Woolf. Foi muito difícil para mim ler, mas gostei, mas acho que vou ter que reler 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tu relês livros? Acho que ninguém te perguntou. Alguns leio, sim, alguns leio. Já reli, houve coisas que, lembras-te que até um ano passado, ou 2 anos, fiz um comentáriozinho para tu pôres no Instagram, que era Note to Self, não voltar a ler livros que adoraste quando era mais novo. E houve um do Boris Vian que eu reli e fiquei triste, porque eu, quando li a primeira vez, nos anos 80, tinha adorado. E agora aquilo... Livro favorito? Livro favorito? Eu podia dizer muitos, mas escolhi um. Não vou dizer que é o que sempre que perguntarem vai ser este, mas este é de certeza um dos meus livros favoritos, que é Noites Brancas, do Dostoiévski, que é outro escritor que eu adoro, que reli agora. Eu lembro que a primeira vez que eu li, não é a primeira vez que eu li, a primeira vez que eu reli, a Beatriz devia ter 4 ou 5 anos e eu lembro que estava tão cansado de eles estarem a fazer confusão os três que pedi a mãe deles que ficasse um bocado com eles e fui para o quarto, fechei-me no quarto e li o livro todo. Deixa eu ver quantas páginas tem? Mas... 94. Reli o ano passado e confirmo. Não me digo que é o meu livro favorito, mas é de certeza um dos meus livros favoritos. Um livro que tu gostaste muito e que eu não gostei e vice-versa. A resposta para esta, no fundo, é aquela que eu dei há pouco. Houve muitos livros que a Beatriz me deu que eu tinha certeza que não iria gostar e que surpreenderam-me. E nem é surpreender porque não eram maus. É surpreender porque até li com prazer. Portanto, sabe, posso... Não sei se tem aqui algum... Olha, este foi um dos que... Não sei quem é Sidney Sheldon. O título é The Other Side of Midnight. E eu, até pela capa, eu pensei, oh meu Deus, está bem, mas eu vou ler porque ela pediu, eu vou ler. E gostei. Eu teria comprado? Não. Também não. Isso foi um livro que eu tirei daquelas bibliotecas de rua, sabem? Mas há vários que a Beatriz me deu e que... mesmo, por exemplo, o Tom Lake, eu não sabia quem era Anne Patchett e acho que ela escreve de uma forma muito agradável. Portanto,
Eu vou responder. Eu também não. Acho que tu não leste este livro, mas foi o meu pai que me deu e eu tentei e não deu. Que é Cães Maus Não Dançam. Só li um bocadinho, de Arturo Pérez. Ei, que escrita muito difícil. Muito difícil para mim. Já leste alguma coisa dele? Dele? Sim. Não. Pronto, eu não recomendo, mas eu também não acabei o livro. Mas espanhóis, eu acho que ele é espanhol, mas espanhóis há um que devias ler, e se vocês puderem comprem, que é o Javier Marías. É muito bom, tem livros em português. Traduzidos? Traduzidos em português ou ele escreveu? Traduzidos. E encontram em qualquer livraria, pelo menos na FNAC. E ele... Agora, um livro que ele recomende na cor favorita do meu pai. Eu tenho várias cores favoritas: preto, castanho, azul. Daqueles que eu tinha aqui em casa, vai este, que é preto. Mais especial. O título do livro é Faith, Hope and Carnage, do Nick Cave e o Sean O'Hagan. São conversas. E este é... Respondendo a uma pergunta que vem mais à frente, mas eu posso já falar nisso. Há uma pergunta que é: qual a influência da literatura na minha vida? Eu não consigo responder a uma pergunta dessas, é muito profunda, é muito abrangente e acho que nós vamos mudando. Mas este é um dos livros, portanto, sai da literatura, vou para um livro. Este é um dos livros que teve muita influência na minha vida. Ajudou-me a lidar com a dor num momento muito doloroso para nós. E este livro ajudou-me muito a lidar com a dor. Porque este livro é real, não é? É sobre... fala de vários acontecimentos na vida do Nick Cave, incluindo... Que é um cantor? É um cantor, escritor, realizador. Incluindo os momentos de perda que ele teve de 2 filhos, a mãe... Só tinha sido... Não, foi um primeiro e uns anos depois foi o mais velho. Esse é que ele tem uma música bem conhecida para o fim, não é? Tem uma música que muita gente pensa que é por causa do filho. Caiu da janela? Sim. Por acaso é uma das músicas que eu vou mencionar. Acho eu que é uma das músicas que eu vou mencionar. Mas não foi... toda a gente pensa que o álbum foi dedicado ao filho, mas ele já estava a fazer o álbum quando o filho morreu. Ok. Qual é... isto eu esqueci de dizer, mas isto não é só sobre livros, é livros, música e filmes, ok? Então, qual é o filme favorito do meu pai? O meu pai também gosta muito de cinema e eu também gosto muito de cinema. Filme favorito? É que uma relação, que música que eu mais gosto, livro que eu mais gosto, é muito difícil. Eu posso mencionar um que é o Blue Velvet, do David Lynch, porque esse combina filme e música de uma forma muito interessante. E portanto, se não viram, procurem Blue Velvet, de David Lynch, com a Isabella Rossellini. Preferias ler o mesmo livro para sempre? Imagina, ler o teu livro favorito para sempre, pode ser este Noites Brancas, ou nunca mais ler nenhum livro? Ou se calhar podes escolher outro livro, não? Podes escolher outro livro. Eu prefiro nunca mais ler, porque, por um lado, parece-me ler o mesmo livro para sempre, parece-me castigo, e não acho interessante ser castigado. E depois porque se nós andarmos, se olharmos, se observarmos, há tanta coisa linda no mundo para ver e para fazer, e que é estimulante para a mente, que eu acho que preferia nunca mais ler e absorver a beleza à volta. Mas nunca mais ler também é um castigo, na minha opinião. Mas sim, podia ver filmes, em vez de ler. Ok, um livro que forçarias toda a gente a ler, se pudesses. Tal como eu disse, eu mencionei castigo na última pergunta, e eu acho que nada deve ser forçado. Portanto, eu não forçaria ninguém a ler um livro. Agora, nós podemos estimular as pessoas a ler, e já falamos de uma forma que vocês podem estimular os pais a ler. Porque forçar alguém
é a melhor forma para garantir que ela não vai voltar a fazer aquilo ou que vai fazer com tão má vontade que não vai gostar mesmo que seja durável. Vai ficar com uma má impressão. Portanto, não forcem, estimulem. Ok, quando nós éramos mais novos, depois o meu pai também era mais novo, mas quando eu era uma criança, naquele tempo em que o meu pai me metia na cama a dormir, o meu pai nós líamos livros juntos e eu, da minha parte, vou responder primeiro, eu não me lembro de tu ler os livros, nem tu nem a mãe, mas não sei, eu não lembro. Livros? Eu acho que não. Porque eu disse, como eu disse já há algumas perguntas atrás, quando eles eram pequenos, eles os três eram pequenos, eu deixei de ler, portanto, porque eu e a mãe trabalhávamos muito, eu viajava muito e quando não viajava, nós tínhamos, para ter uma ideia, às vezes deixávamos no colégio às 7h30 da manhã e ia buscá-los às 8 da noite. Yeah. Que é uma coisa que não se deve fazer. Mas eles ficavam na escola 11, 12 horas. Éramos os últimos, eu lembro-me bem. Portanto, normalmente é chegar a casa, dar os banhos, pô-los a comer e a conversar com eles e tentar que eles dormissem. Portanto, leitura na altura, não. Quer dizer, eu não lia aqueles livros de criança, pequenina e tal. Nós tínhamos e víamos, não é? Mas não era ler, era ver os bonecos e, sei lá, que ele tinha um diálogozinho, não tinha um diálogo, tinha 4 ou 5 palavras em cada página, como tu sabes agora deves comprar também. Yeah. Portanto, esses livros sim, e havia muitos livros na tal biblioteca. Agora, há uma coisa, eu tive muitos anos sem ler, mas nunca deixei de comprar livros. Comprava livros, às vezes comprava livros para eles, que eles não liam, mas comprava muitos livros para a mãe deles. Porque eu adorava passar tempo, porque às vezes até ia com eles para a FNAC na altura, que era um bocado diferente aqui no Chiado, e os miúdos podiam ficar mais à vontade lá na zona para as crianças, e eu ia ver livros, que lia um bocado do livro, enquanto eles estavam os três a divertir-se, eu lia um bocado do livro, se gostasse, comprava para a mãe dela. Ok, agora temos 2 perguntas da minha prima, Margarida, estas são para ti. A primeira é, qual foi o livro que eu dei ou recomendei ao meu pai que o marcou mais e porquê? Olá, Mar. Olha, a Beatriz deu-me 2 livros de autores japoneses e os 2 tiveram o mesmo impacto em mim, mas eu vou só mostrar um. O título é Strange Weather in Tokyo, que é a autora Hiromi Kawakami, ou Kawakami, não sei como se diz, que é este. Com uma capa bem bonitona. E é a edição da Granta, se não conhecem, procurem, Granta. Tu conheces? O livro marcou-me muito porque eu lembro-me de ler o Mishima quando era mais novo, também japonês, e ter adorado, na altura, se tivessem feito algumas das perguntas daqui, eu tinha dito que ele era um dos livros da minha vida e tal, até porque gostava de armar em intelectual, espero, tipo, lia livros difíceis, e na altura Mishima toda a gente lia. Mas não lia nada do Oriente há muito tempo. E este livro surpreendeu-me. A forma como os vários autores japoneses escrevem é muito, muito, muito diferente daquilo que, para quem está habituado à literatura ocidental, é muito diferente. E este livro, além da forma escrita ser diferente, tem também uma questão que é uma história de amor romântico, amor, amizade, não se percebe bem, que se vai construindo, como qualquer relação, acho eu, nas coisas do dia-a-dia, nas coisas pequeninas, desde estar
a beber um café sem muita conversa, ir a uma feira, comprar fruta, e como uma relação se constrói entre uma mulher jovem e um homem de uma certa idade, suponho eu, bem mais do que os 60 anos que tenho. É muito interessante, é muito agradável de ler e é uma bela história de amor. Já sabem, é Strange Weather in Tokyo. A outra de amar é, se nós tivéssemos de descrever o estilo, nós vamos assumir que é o estilo literário, um do outro numa palavra, frase, qual seria? E eu vou começar. Eu acho que o meu pai, por acaso vou dizer literário, mas também acho que é nos filmes e também nas músicas. Ele tem um estilo muito, tipo, eu diria tipo um bocado único, mas também um bocado mais para o, como é que é aquela palavra? Quando é tipo, quando tu és fora da... Fora da caixa. Não é fora da caixa, mas é tipo, toda a gente lê aquele livro e É pouco mainstream. pronto, pouco mainstream. É isso que o meu pai é. Sim, eu confirmo isso mais nos filmes do que e na música. Nos filmes é claramente, eu não, se me dizem este filme é candidato aos Oscars, eu não vou ver. Ou então, se tiver... Este filme é com o Brad Pitt, eu não vou ver. A não ser que eu o obrigue a ir comigo. É um problema que eu tenho. Provavelmente perdi muita coisa boa, mas não vou ver. Portanto, tenho essa questão. Na música, acho que não. A música é mesmo uma questão de bom gosto. Mas é bom gosto, por acaso, porque eu gosto muito das músicas que o meu pai gosta, portanto, é bom gosto. A Bia, eu tinha posto fantasia, só uma palavra. Mas depois lembrei-me da outra, que é coisas muito intensas. É as duas coisas, porque ela é intensa, quando quer. É verdade. É fantasia e intensidade. São as duas coisas que definem o gosto da Bia. Se só pudéssemos ter um dos três que eu vou dizer, qual é que seria? Entre música, livros ou filmes? Isto é, para mim, isto é que é um castigo, só escolher um. Mas eu vou dizer música, porque eu não consigo estar um dia sem ouvir música. É impossível. Ultimamente também não consigo estar um dia sem ler. Mas eu acho que entre ler e música, música. Pois, eu também, a diferença para a Bia é que eu pus talvez música. Mas a música é o meu dia-a-dia, eu tenho sempre música em casa, tenho sempre música a tocar. Quando andava de carro, quando conduzia, também tinha sempre música. Portanto, nós temos viagens, nossas viagens eram sempre com músicas que eles não gostavam, mas que até hoje adoram. E acho que é a música, sim. Se não filmes, e só depois os livros. A cena dos filmes ocupam mais tempo e eu gosto de ver um filme seguido, por isso é que eu prefiro ir ao cinema do que ver em casa, porque em cinema eu obrigo-me a ver um filmes para filme. mim é cinema, não? Como tu sabes. O meu pai não tem televisão. Não tem televisão e quando tinha, eles ligavam para o filme e eu adormecia. Mas filme para mim é cinema e principalmente gosto de entrar no cinema quando, ao final da tarde e sair à noite, acho que é uma sensação mágica. Que filme da Disney mais gostam? Filme da Disney. Eu não sei onde é que tem a resposta, mas essa é daquelas que eu sei. Filme da Disney. Acho que o primeiro que eu me lembro de ver e que até hoje adoro, e vi-o num cinema que já não existe, em Lisboa, que era o Quarteto. O filme era Fantasia. Género ou o nome? Não, o nome. Fantasia da Disney? Sim. O filme foi feito em 1940, acho que foi o terceiro filme, acho eu. Foi um dos primeiros filmes da Disney. E tem, além de ser bonito, tem uma banda sonora fabulosa. Por acaso, tu és capaz de gostar da banda sonora. E a última música do filme é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, mas não é uma que eu vou mencionar aqui, mas é o Ave Maria. E há muitas versões e adoro muitas versões do Ave Maria. Vocês conhecem, de certeza, a música, sim, mas é um filme... Foi o primeiro filme da Disney que... em 1940. O primeiro filme da Disney que eu... Portanto, não é um filme feito a computador, é feito ainda página a página, sabem desenhar e depois tem que estar a ver. É um filme à antiga. Vocês gostam muito de ver as coisas do passado, portanto... Id. Está disponível na Disney. Agora, o filme da Disney
para além desse, que quando falam em Disney, para mim vem logo à cabeça é o Rei Leão. O Rei Leão, porque a Bia tem uma irmã mais velha. Carolina. Na altura nós tínhamos, como toda a gente tinha na altura, aqueles VHS, e a Carolina via o Rei Leão todos os dias, pelo menos uma vez. E eu e a mãe sabíamos os diálogos todos, as músicas todas, os intervalos, os silêncios todos. E, portanto, sei que a partir daí todos os filmes não eram mesmo. Eu também gostei muito do aquele dos bonecos do Toy Story. Infinito e mais além. Mas isso é de Pixar. Sim, mas... A Pixar não falha em nenhum filme, eu acho. Sim. A Disney. E esse vocês viam tem muitas vezes, mas não tem mesmo. Para já ver um filme em VHS é diferente. Não me lembro. Um filme com uma lição de moral. Olha, qualquer com o Chuck Norris, a voz era capaz de responder essa pergunta, mas não gosto de lições de moral e filmes com lição de moral, acho que é daqueles que eu não recomendaria a ninguém. Eu não sei. Uma música que vos toca emocionalmente. Esta daquela eu tenho, mas foi sempre... É sempre tão difícil. Uma música me toca. É aquela que estamos a falar do Nick Cave. Emocionalmente, e neste caso... Só um bocadinho. Quer dizer, podes continuar a falar, pai. Neste caso tanto me deixa muito triste como me deixa muito esperançoso, não sei. Porque é uma música de superação. Que é Waiting for You, do Nick Cave. É essa. A minha é... Eu gosto de músicas tipo que sejam orquestra. Normalmente essas são as mais emocionantes. Não tem voz, só tem tipo violino e assim, mas eu não me lembro nenhuma neste preciso momento, portanto, instrumental. Soundtrack de filmes, normalmente. O artista que mais vezes viram ao vivo? Eu vou responder porque eu tenho, o meu pai vai responder outra coisa. Eu vi 2 vezes Altshey. Foi o que eu vi mais vezes. E... Eu não me lembro de ter visto nenhum 2 vezes, mas existem imensos que eu adorava ter visto várias vezes. Adorava ter visto, nunca vi, mas gostava de ter assistido a concertos da Nina Simone e várias vezes. Gostava de ter visto Nick Cave várias vezes. Gostava de ter visto Leonard Cohen várias vezes, embora... Mas esse já nenhum desses atua? O Nick Cave ainda. Os outros já morreram. O Leonard Cohen adorava ter visto várias vezes, mas a única vez que o vi chegou a uma altura em que dizia para a pessoa que estava comigo, vamos embora, que isto nunca mais acaba, já não aguento. Foram ao fim de 3 horas e qualquer coisa de concerto, eu já não... Mas sim, não creio que tenha visto ninguém mais do que uma vez. Um livro que muitas pessoas gostem, mas que vocês não gostam. Pode ser... por acaso, esqueci-me que essa pergunta também era para mim. Eu vou deixar o meu pai responder primeiro. Eu tenho um livro que já devem ter percebido, eu não posso dizer que não gosto, eu não gostei de nada, agora, que é um livro que não gosto mesmo. Mas há um livro que já tentei ler várias vezes. Foi-me oferecido por uma tia da Beatriz, não sei, talvez em 1980 e qualquer coisa. Eu já tentei e não consigo passar das primeiras 10 páginas. E há tanta gente que gosta, e não só deste, como vários livros dele, de Saramago. Neste caso é O Ano da Morte de Ricardo Reis. E este é um dos meus objetivos de vida, é um dia conseguir ler este livro. Portanto, é um livro que este foi-me dado nessa altura, portanto, e como veem as páginas já estão a ficar amarelas, está a ficar muito bonito. Já estão a ficar? Não, já está. Está a ficar muito bonito, portanto eu espero um dia conseguir ler, mas confesso que tudo o que tentei ler de Saramago é muito difícil. É muito difícil para mim. A minha resposta é O Príncipe Coelho, que
que é uma fantasia que, epá, eu não gostei nada. E a maior parte das pessoas gosta. Porque eu não gostei porque eu gosto de ter fantasia com romance e aquilo era mais tipo fantástico sem romance. E pronto. Acho que venderam mal o livro, na minha opinião. Mas pronto. Melhor adaptação para cinema. De livro, né? Para filme. Acho que é isso. A minha resposta... Tu não tens resposta? Sabes que eu sou despassarado. Se houve alguma adaptação para cinema que eu tenha visto, não sei, o Montes Vendavais. Lembro. O primeiro. Lembro desse. Não sei se. Não, deste ano. acho que não foi o primeiro. Sim, não é o deste ano, mas acho que não foi o primeiro. Ok. Quando a tua mãe estava grávida da Carolina, a Carolina resolveu dar a volta e a médica da mãe mandou irmos ao cinema muitas vezes, ver filmes calmos e tal, para ver se ela voltava. E nós, não sei o que é que nos deu, fomos ver o Monte dos Vendavais. Isto foi em 94, portanto E aquilo foi terrível, porque havia trovões, havia coisas, era tudo menos calmo. Mas esse é o único que eu me lembro de ter visto. Mas tu leste o livro? Sim. Ok. Eu não lembro muito bem, mas eu gostei do projeto Hail Mary, que saiu agora este ano, e não achei que fosse super e mega fiel. Houve lá umas coisas que eu não gostei, mas dos últimos que eu vi que foram da adaptação, foi o meu favorito. E havia um outro, Conde de Monte Cristo, lembro-me agora. Também vi esse. Tu leste o livro também? Lembro-me de ter visto este filme. E gostei. Que livro acham que todos deveriam ler? Então isso é um bocadinho... mas não é forçar, né? Isso é todos deviam ler. Então o que é que quer ter resposta? Que livro acho que todos deviam ler? Olha, eu tenho aí. Eu não... Qual? Esse último. Este? Os nomes? Os nomes? Sim. A minha resposta vai ser do género daquela, né? Que eu não acho que ninguém deva ter que ler nada, porque, embora eu seja daqueles que acham que há coisas que têm qualidade e coisas que não têm, eu também, como sabes, acho que esta é a minha opinião, e ela vale o que vale. E por isso, eu nunca forcei a Beatriz a ler nada que eu tenha gostado. E acho que não deve ser forçado. Mas aqui não é forçado, é só o que é que vocês acham. Sim, mas quando tu dizes toda a gente deveria ler, estás no fundo a dizer que tem que ler, não é? Diz lá algum, pá. Se digo algum. Diz um. Vou dizer um que mais uma vez não é uma ficção. É a biografia da Marina Abramovic, que é uma artista jugoslava, como ela gosta de ser tratada, é da Sérvia, mas anterior, quando aquilo ainda era Jugoslávia. E é muito, muito bom para aquelas pessoas, principalmente as feministas, que falam muito daquela forma de ser feminista, que é a rejeição do resto, e podem ter O meu pai vai ser cancelado. o contacto com uma mulher fortíssima que nunca desistiu de nenhum dos lados da sua personalidade, nem do lado mais feminino, nem do lado mais sensível, nem do lado mais forte, mais rude. Ela é tudo. E ela passou por muito na vida e acho que, assim, recomendo tanto aos homens como às mulheres lerem essa biografia, que é fantástica. Ok, não conheço nem o livro nem a senhora. Marina Abramovic é aquela que se encontra com o ex-companheiro num show dela e dão as mãos à mesa. É muito... É essa. Ela está vestida de vermelho. Sim, acho que sei. Eles andaram a muralha da China em direção ao outro e continuaram, e nunca mais voltaram a ver, só se viram nessa exibição. Sim. E viviam um com o outro. Bem, a minha pode ser este aqui. Eu acho que este é fixe, este livro é bem fixe, nem que seja por, tipo... Acho que não percebemos que as coisas podem, tipo, ser diferentes por uma ceninha só. Tá? Estão a ver? Eu já falei deste livro antes, vocês percebem. Música favorita? Filme já disse, acho eu, livro já disse. A música é uma... Homem, olha para lá para o outro lado. Eu selecionei uma do Nick Cave mais uma vez,
Mas já seria outra nesta altura. Mas quando hoje pensei nela, a música que era a minha favorita há 3 horas atrás era We Are Not Alone. Dele? Mas agora disseste que era outra? Não, esta que eu seria outra, se eu pensasse nela outra vez, porque... A minha música favorita do momento... Bem, não vou dizer música, vou dizer álbum. É o da Sienna Pierro, o The Visitor. Está muito bom esse. Qual? The Visitor. O Visitante? Não, Sienna Pierro. Eu vou-te... Sienna, que tu gostas, só conheço a Sienna Miller. Não é? Não sei. Miller? Não sei. Tenho de ver. Acho que é. Pronto. Isto foi eu e o meu pai, um podcast de 43 minutos. Oh meu Deus. O quê? Tanto tempo. Está tanto. Quer dizer, na verdade, é muita conversa de seguida, não é? Não preciso de... pronto, eu espero que tenham gostado. Isto foi um acontecimento muito único, ok? O meu pai não gosta de redes sociais, mas ele fez isto por mim. E por vocês. Nem gosta de dar a cara. Não aparecem fotografias quase. Não aparecem fotos. Pronto, portanto é bom que comentem, deem like e subscrevam. Subscrevam. Tchau!